Boa tarde, meus irmãos. Muito boa tarde para você que veio acompanhar hoje aqui o culto da ISC Paulistana. Seja bem-vindo. Que a presença de Deus, a paz de Deus possa estar na tua casa, nos lares de cada um. Eu espero que vocês tenham passado um domingo muito agradável, um domingo muito abençoado e que nós possamos agora desfrutar de momentos na presença de Deus, de momentos de aprendizado, de momentos de louvor, momentos de adoração. Eu peço a você que realmente separe esse tempo e entregue esse tempo para que você possa, de alguma forma, se conectar com Deus. Sabemos que já estamos conectados, que Deus ele já está conosco, que Deus ele já está em nós, mas esse é um momento de separar um tempo para adorar ao Senhor e falar com Deus, amém? Vamos começar fazendo uma oração. Deus, muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de poder te louvar. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de sermos participantes do Teu reino. Senhor, que a Tua paz, Pai, possa ser, Pai, real na vida de cada um que acompanha esse culto, na vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, esteja conosco, nos direciona, nos faça entender, Pai, os recados que o Senhor nos dá, através de várias coisas que nós vivemos todos os dias, de várias épocas e de vários eventos que acontecem. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua paz, Pai, possa invadir, Pai, agora os ambientes das casas, a mente de cada um. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que estão infectados pelo coronavírus, se for possível, se for segundo a Tua vontade, que possam ser curados, Pai. Em nome de Jesus, Pai, conforta os corações daqueles que perderam familiares. Por favor, Deus, que o Teu amor, Senhor, possa ser a resposta, Pai, para todas as dúvidas, para todas as questões. Em nome de Jesus, Pai, que todos nós possamos ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas os fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro.
Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar De todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro. Tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor. Transforma-me Com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me ao teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor, Jesus. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Meu louvor e adoração são somente para ti, Jesus. E o meu amor e gratidão ao Senhor eu venho oferecer, exaltar
eu te adoro, Deus da minha salvação, eu te adoro, eu te adoro, Deus da minha salvação. Meu louvor, diga, meu louvor e adoração são somente para ti, Jesus. Ao Senhor eu venho oferecer exaltado, Rei dos Reis, não há outro Deus, eu te adoro. Eu te adoro, Deus da minha salvação. Eu te adoro, eu te adoro, Deus da minha salvação. Conquistaste vida lá na cruz, pra que eu possa viver. Tua palavra me sustenta, pra que eu possa vencer. Conquistaste vida lá na cruz, pra que eu possa viver. Tua palavra me sustenta, pra que eu possa vencer. Eu te adoro, eu te adoro, Deus da minha salvação. Eu te adoro, eu te adoro, Deus da minha salvação. Deus da minha salvação. Deus da minha salvação. Boa noite, irmãos. Hoje eu vou pedir pela nossa nação, né? A gente está passando por um momento tão difícil e só a misericórdia de Deus mesmo para nos ajudar, né? Então vamos orar. Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor Deus, que nós temos de falar contigo, Senhor Deus, e reconhecer, Senhor, a tua soberania. Obrigada, Senhor Deus, porque nós confiamos em Ti e sabemos que a Tua vontade, ela é perfeita, que os Teus propósitos não podem ser abalados, Senhor Deus, e que tudo que o Senhor faz é para o bem daqueles que Te amam. Sabemos que as nações, Senhor, estão passando por um momento muito difícil, Senhor, e que precisam, Senhor, os governantes precisam da Tua orientação.
Senhor, quebranta, Senhor Deus, os corações, Senhor, dá discernimento, que o teu poder, Senhor, prevaleça sobre as nações, Senhor, a tua vontade, Senhor, e que isso possa estar bem claro para eles, meu Pai, que eles reconheçam, Senhor Deus, a tua soberania e que tudo que for decidir sobre as nações que estão levando a tua palavra, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, que o Senhor cuide deles, meu Pai. Muito obrigada por tudo que tu és para nós e pelo teu infinito amor, Senhor. Em nome de Jesus, eu que te peço, te agradeço. Amém. What do you want? I can't breathe. Please, the knee in my neck. I can't breathe. Bro, get up, get in the car, man. I will. Get up, get in the car. I can't move. I've been waiting the whole time, man. Get up, get in the car. Mama, Get up and get in the car Mama. right. I can't. Get. I'm claustrophobic. My stomach hurts. My neck hurts. Everything hurts. Get some water or something. Please. Paz e graça, irmãos da Igreja Paulistana. Vamos começar a nossa reflexão, nossa meditação de hoje, a partir dessa imagem que nós acabamos de ver. Essa imagem aconteceu, esse fato, na verdade, aconteceu dia 25 de maio, amanhã fará 2 semanas, no qual George Floyd foi executado porque comprou um produto numa farmácia com uma nota falsa. E o que me chama a atenção é que esse ato ocorreu de uma vez só, uma prisão, uma acusação, um julgamento, a definição da pena de morte e a execução de pena de morte por 4 policiais. Eles decidiram que esses 5 pontos que eu acabei de citar deveriam ocorrer simultaneamente. E o que me chama a atenção gravemente eu não consigo respirar. O George Floyd, ele não conseguia respirar, com 8 minutos com aquele joelho sobre seu pescoço. Então, o não conseguir respirar me traz uma sensação de mal-estar muito grande, porque a respiração é algo que foi dado por Deus e nós vamos ver daqui a pouco. Fugindo um pouco do meu modelo tradicional de fazer reflexão bíblica, normalmente eu costumo fazer reflexões bíblicas que tenham sejam textuais. Hoje eu vou fazer uma reflexão bíblica didática, tá? Porque eu acho importante a igreja estar contemporaneizada na questão do racismo. E o que nós vimos nessa semana, a partir da morte de George Floyd, foi que o mundo explodiu em relações de racismo. E a gente vai tentar entender um pouco essa questão do racismo a partir das escrituras, por isso que é uma pregação pedagógica, que eu preciso que os irmãos fiquem muito atentos a isso. Nós temos que desconstruir essa condição, essa intolerância que nós vamos nos referir agora a pouco, tá bom? Então hoje nós vamos refletir de uma forma especial nesse momento e queria convidar todos vocês que pudessem orar junto comigo. Pai, nós pedimos perdão porque aqueles policiais resolveram, Pai amado, executar num momento só, num único momento, em questão de poucos minutos, a partir de uma prisão, Pai amado, a pena de morte de um homem de 46 anos que não conseguia respirar, Senhor. Pai, eu quero pedir perdão como igreja por esse ato de racismo que o George Floyd foi vítima. Pai amado, isso foi expressado, foi visível na televisão, porque pessoas gravaram. Mas quantos atos de racismo, de intolerância, nós temos espalhado ao redor do mundo que a gente não vê. Pedimos por esses injustiçados, Pai, que o Senhor venha pôr as tuas mãos, a tua graça sobre eles, para que eles possam ser libertados. Eles precisam de liberdade, eles estão oprimidos por forças espirituais da malignidade, e nós queremos que o Senhor os liberte. Eles estão oprimidos pelas forças da cultura criada em vários lugares, por algumas etnias diferentes, e essa liberdade está em Cristo Jesus, que veio para nos trazer vida e vida em abundância, Senhor. Pai, nós queremos pedir perdão pelo que aconteceu contra o George Floyd e queremos pedir que a igreja possa
conclamar, proclamar, Pai amado, uma voz de desagravo, de contraditório, Senhor Jesus, contra o racismo, Senhor. Pai, queremos declarar aqui que nós rejeitamos toda forma de discriminação, de racismo, de intolerância, Senhor. E nós acolhemos isso pela Tua palavra em nome santo de Jesus. Amém. Queridos, quando o George Floyd fala essa frase que nós vimos agora, não consigo respirar, isso me remete automaticamente à criação de Deus. Quando o homem foi criado, Gênesis 2:7, Deus desenhou o homem no pó da terra, a palavra pó da terra é Adamá, então ele desenhou o contorno do homem no pó da terra e colocou a boca dele, Deus colocou a boca dele na boca e no nariz daquela estátua e jogou fôlego de vida lá dentro, e essa estátua se tornou alma vivente, se tornou uma psique, se tornou um alguém que sabe o que é, como faz, alguém que sabe sua origem, sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que planejar, ele sabe que tem que fazer coisas, é um eu, há uma consciência lá. E quando George Floyd diz, eu não consigo respirar, eu consigo imaginar que esse fôlego de vida que Deus criou para dar ao homem um movimento de uma psique, não conseguia exercer o fôlego, ou seja, o que Deus de uma forma grandiosa, espetacular fez, homens vestidos de uniforme decidiram provocar a extinção dessa respiração, dessa fôlego de vida, e o Floyd infelizmente veio a óbito 8 minutos depois daquele joelho no pescoço dele. Então eu quero remontar essa ideia de que na criação Deus é que colocou o fôlego de vida. Deus é que introduziu dentro do homem o fôlego de vida, mas um joelho e a decisão de outros que deram proteção extinguiram a capacidade desse homem de inflar seus pulmões e ter o fôlego de vida dentro dele, expirar o fôlego de vida, trocando a vida pelo gás carbônico. Infelizmente ele veio a óbito e amanhã, 2 semanas depois, já é um corpo sem vida, é um corpo sem nada. Isso me remete a uma questão que nós queremos tratar hoje, por isso que eu falei que eu vou fazer uma pregação didática hoje. Nós não podemos aceitar a intolerância. A intolerância não vem de Deus. É a intolerância que provoca o racismo, é a intolerância que provoca o ódio, o rancor, que magoa, que leva ao feminicídio, que leva à destruição de famílias, de casas. Não é porque o outro é diferente de mim que ele é menos do que eu. E o nome que se dá, o guarda-chuva que se dá a todos esses ismos significa intolerância. Não ver o outro como alguém que é criado como eu, que é formado como eu sou, como oriundo da parte de Deus. De achar que o outro é menos do que eu, quando todos somos exatamente frutos da criação de Deus. E a intolerância, ainda mais esse caso, é uma intolerância que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, ela é promovida por uma má interpretação das Escrituras, da Bíblia. Esse é um problema. Então a intolerância significa eu não tolero o outro, eu me oponho ao outro, eu confronto o outro, eu destruo o outro. E a intolerância é causa de a grande maioria dos problemas. A intolerância religiosa. A gente vê isso, Caim matando Abel, por uma questão de intolerância religiosa. Foi um dos primeiros problemas, o culto se tornou uma coisa perversa. Caim vai e mata Abel porque o culto dele era diferente do culto de Abel. Olha a intolerância. Depois a questão da intolerância racista, da raça, da etnia, na verdade. E quando eu não aceito o outro como parecido comigo, eu tenho que extingui-lo, matá-lo, humilhá-lo, subjugá-lo. E isso não é correto. A questão da intolerância política, né? A gente vê isso o tempo todo, com reis, rainhas, ditadura, democracia, tudo isso são falas que, na verdade, escondem muitas vezes as intolerâncias que são primárias. Não são políticas, são primárias. Nós temos a intolerância esportiva. Time A, time B se matam, se confrontam, se destroem. Nós temos a intolerância de gênero. Homem mata mulher, mulher mata homem. Nós temos intolerância com crianças, nós temos intolerância com velhos. A questão da homofobia, nós temos a questão da gerontofobia, nós temos a pedofobia, que é de criança. Queridos,
nós estamos cheios de intolerância, repletos de intolerância. Nós estamos vertendo intolerância por todos os nossos poros. Isso não vem de Deus. Isso não vem da graça, do trono. Deus não criou o homem para isso. E a maldição intolerância precisa ser quebrada, ser desconstruída. Ela vem a partir da cultura, um ensinando o outro. Se você pegar crianças de todas as etnias, 9 meses, 10 meses de idade, e colocá-las juntos numa sala com guloseimas, brincadeiras, elas vão interagir, vão se divertir, vão brincar, vão auxiliar um ao outro. Mas pega essas mesmas crianças de 9 meses e as coloca juntos 25 anos depois, 30 anos depois, quando forem jovens, e que as diferenças já ficarem explícitas, claras, poderá surgir ódio, rancor, poderá haver acusação. E aquele que é intolerante, que provoca o ato de intolerante, ele é marcado sim pelo ódio. E aquele que é intolerado, aquele que é acusado, discriminado, ele é fruto do ódio do outro. E como fica esse? Mágoa, rancor, ira, vingança, humilhação, decepção. Então a igreja veio para acabar com isso. Na verdade, Jesus veio para acabar com isso. E eu quero esclarecer para vocês essa questão, né? Em Gênesis capítulo 1, 26, eu não vou ler o texto, mas vou pedir para que depois vocês leiam, uma vez que o texto vai ser colocado, aí a Aline geralmente coloca o texto, diz o seguinte, né? Deus falando, ele numa reunião com o Filho e o Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem, imago, é a nossa semelhança, a eternidade. Imago é a aparência, negra, caucasiana, amarela, depois da miscigenação, miscigenada. Façamos o homem dessa forma. Deus ama a diversidade, Deus ama os tons de pele diferentes, Deus ama os cabelos diferentes, Deus ama o gênero diferente, masculino e feminino, Deus ama. Porque fez a imagem dele, ele emprestou a imagem dele, ele emprestou o molde dele, para que dentro desse molde viesse a semelhança, que é a eternidade, e as pessoas têm que se dar conta de que elas são eternas, enquanto no corpo físico é um tempo cronológico. Após a nossa morte, a eternidade volta para nós, como assim da eternidade nós viemos para ela, nós voltamos. Então façamos o homem a nossa imagem e semelhança, implica, vamos dar para ele uma aparência que é como a nossa. Então Deus é negro, Deus é miscigenado, Deus é amarelo, Deus é caucasiano, Deus é alto, baixo, gordo, magro, homem, mulher. Eu não estou me reportando a um liberalismo, porque a Bíblia diz isso, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, macho e fêmea os fez, para reproduzir essa vida, essa eternidade ser reproduzida. E aí a gente começa a chegar no problema do racismo, que é extremamente horroroso, que é uma coisa construída e que inclusive foi a igreja responsável por isso, não a igreja antes da reforma. Eu não quero aqui ser intolerante com a igreja que provocou esse tipo de questão, mas eu quero trazer para vocês uma interpretação, o quanto que uma interpretação bíblica fora do padrão, dentro de uma questão moral, não dentro de uma questão estrutural, pode provocar danos horrorosos, complicadíssimos, porque usam a Bíblia como justificativa da sua intolerância, quando a Bíblia é libertadora, não escravocrata. A Bíblia liberta, a palavra de Deus liberta e não oprime. E muitas pessoas, pregadores, teólogos, usam a Bíblia para poder justamente criar intolerâncias. E essas intolerâncias fazem mal, como nós vimos. O George Floyd foi vítima de uma intolerância surgida por uma má interpretação da palavra de Deus, que nós tanto preservamos e tentamos dizer o tempo todo, pregamos a palavra, vamos pregar a palavra, mas quando a palavra ela ganha um tom de doutrina, de uma ideologia, ela provoca dissabores horrorosos, muito complicado. Nós temos em Gênesis capítulo 10, verso 1, a descrição dos 3 filhos de Noé. São Jafé,
Cão e Sem. Esses 3 filhos de Noé são a causa e o motivo das nossas etnias. Nós temos que Jafé foi o que colonizou, o que foi para as regiões da Indo-Europeia, ou seja, daquela questão dos Balcãs, saindo da Ásia, indo para a Europa. Jafé ocupou esses lugares. Jafé, então, foi o precursor da questão da Ásia e da questão da Europa, indo-europeia. Inclusive, o primeiro povo a ser constituído dessa questão foi a Grécia, a Jônia, aonde nasceu o povo grego. Depois nós temos o segundo filho, aqui é o problema. Nós temos o Cã, ou Cão. Esse menino, ele foi avô, foi pai, na verdade Noé foi avô, do povo cuxita. A palavra cuxita significa negro. Negro, tom de pele preta. Deus criou assim. Deus fez assim. E esse homem então foi conduzido e dirigiu toda a África. E a África não é essa África de hoje. Lembre de Rainha de Sabá, lembra da Etiópia, lembra de Candace. Foram povos espetaculares. Vai lá na Etiópia e você vai encontrar construções homéricas gigantes, tanto quanto se encontra em Atenas, quanto se encontra no Egito. Sabia disso? Vai lá em Roma, você vai ver construções lindas, mas vai no Egito, na Etiópia, para você ver se você não acha coisas iguais. Cuxi, o neto de Noé, era negro. E juntamente com a misturação do povo, ele também se tornou o pai dos cananitas. Exatamente cananita, aqueles que têm um tom de pele moreno. Não chega ao negro, mas é moreno. E depois nós temos Sem, que foi então o pai que deu origem aos semitas, aos árabes. E aí a gente vê que o Ararat, que é bem na ponta da Ásia com a Europa, né, onde a Arca de Noé se posicionou, é o eixo entre a Europa, entre a Ásia, entre a África. Mas não tinha ainda entrada para a Europa, para as Américas, mas chegaram lá, porque a ordem era povoar a terra, e terra significa todo o planeta. E aí então, depois do dilúvio, que amenizou tudo, que todos saíram, Noé construiu uma arca, aí disse Deus, Deus é quem disse, no capítulo 9 de Gênesis, verso 1, Gênesis 9:1, Deus abençoou Noé e Deus abençoou seus filhos, abençoou Sem, abençoou Cão e abençoou Jafé. E cada um deles era um tronco étnico e também um tronco linguístico, porque foi a partir dessas 3 personalidades que surgiram as línguas no mundo todo. Não só as aparências miscigenadas, mas também toda a linguagem. Isso tem história, tem comprovação linguística e também tem arqueologia comprovando isso. Então disse que Deus abençoou. Deus olhou aquele homem fiel que construiu a arca, juntamente com seus filhos, e um deles, e seria pai de uma raça negra, construiu e chegou lá e ele abençoou. E aí nós temos uma interpretação bíblica, ideológica, não sei porquê, mas quando já se começou a ter noção, lá no século 14, 1300, 1400, começou a se ter noção que havia do outro lado do mundo alguma coisa diferente. Já começou a ser cunhada pela igreja da época, que poderia haver aqueles que não eram descendentes de Noé. Pior, alguns, como da África, eram mal vistos por essa teologia. Uma teologia que não é bíblica, porque a teologia bíblica edifica, mas é uma teologia doutrinária, dogmática, que você nem sequer pode discutir, porque quem faz essa doutrina é inerrante, ele não erra. Ele não erra. Mesmo que o outro perceba que ele fez algo errado, esse não pode dizer que errou, porque ele é inerrante, ele é incapaz de errar. Você conhece algum humano que não erra? Você conhece alguém que não peca?
que não faz coisa errada, que não tem alguma ideologia e que tente impor ao outro, por imposição, uma questão da sua própria cultura, da sua forma de conduzir, de uma produção humana, uma vez que cultura é produção humana. Então, quando chegou nessas viradas de começar a haver algumas certas descobertas, surgiram duas palavras que é importante que você lembre. Primeiro, indios, índio, que vem do latim in, sem, dios, Deus em latim, sem Deus. Índio é sem Deus, tá? Isso não é intolerância? Eu não posso ver o outro, não posso entender o outro, então ele é sem Deus. Sabe o que significa índio? Alguém que tem corpo humano, aparência humana, mas tem instinto, tem alma, nem alma, não tem, ele tem um interno de animal. Ou seja, não é nada. Pode destruir, pode estuprar, pode queimar, pode fazer o que você quiser. Ele não é nada. Primeira palavra, índio. Depois, negro, escravo. Porque aconteceu um episódio a partir de Gênesis 9, verso 1. Deus abençoou. Mas Noé ficou tão feliz, ele comemorou tanto, ele fez um culto tão grande, que ele bebeu muito vinho. Ele ficou embriagado. E o que Cão fez? Cão de Caná, né? Cão que era o avô, o pai de Cuxi, o negro, ele riu do pai. Mas não porque estava humilhando o pai, porque ele simplesmente se divertiu, ele estava feliz tanto quanto o pai. Eles chegaram no lugar, parou, a arca parou. Eles estavam comemorando, felizes, em paz. E aí então acontece o quê? Quando os irmãos, né, Sem e Jafé, olham aquela situação, dão bronca. E vão lá e encobrem o pai. E quando o pai sai do estado etílico, Provérbios 20, verso 1 diz que o álcool é a causa de todos os males, todas as brigas. Você dá uma olhada em Provérbios capítulo 20, verso 1. É importante você guardar isso no seu coração. Aí então, quando Noé acordou, né, do álcool, ele disse para Cão, você é maldito. Queridos, aqui está a interpretação errada. Maldito aqui não significa praga. Significa deu bronca. Seu feio, como que você fez isso comigo? Ele deu uma bronca em Cão. Uma bronca, não amaldiçoou. Como que um pai vai amaldiçoar um filho quando Deus abençoou? Quando que a bênção de Deus pode ser descaracterizada porque um homem decidiu dar uma bronca no seu filho e a palavra ser parecida, e aí alguém tomar essa palavra e colocar nesse homem uma maldição, como que se os descendentes de Cão e seus filhos fossem escravos, merecedores da pena de serem escravos, porque o tom de pele não é o tom de pele maravilhoso, porque o pai, após um ato etílico, decidiu falar de maldição. E a bênção de Deus, onde fica? Onde fica a bênção de Deus? Quer dizer que a bênção de Deus fica subjugada à bênção de um pai que acabou de sair, estava em ressaca, vamos falar a verdade? Ele deu uma bronca. Então, bronca. Mas a palavra que foi usada na Vulgata para criar essa implicitação, colocou sobre o negro uma questão de intolerância que ele paga o preço até hoje. Paga o preço até hoje. E quem é negro ou que sofre qualquer tipo de intolerância sabe o quanto é difícil, o quanto é cruel a intolerância, o quanto a intolerância dói, machuca, oprime. O quanto que uma pessoa que sofre intolerância é literalmente jogada nos subúrbios, não é em subúrbios, jogadas quase que à mercê do limbo. A palavra limbo significa limite, o limite entre o lixo e a coisa boa. Daí a palavra limbo na cultura latina. Então, queridos, Jesus não queria isso, nunca gostou. Lá em Mateus capítulo 28, verso 19, diz claro, né? E de pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, pessoas de todas as etnias. Etnias. E lá em Gênesis 9, depois, quando Cão foi embora,
formou lá os cananitas, né, que é a região da Judéia, depois o seu filho Cuxi, né, o negro, desceu para a África, né, tudo em paz, porque a bênção de Deus estava sobre eles. E sabe por que a África até hoje não é acolhida pelos bancos internacionais? Você veja bem se não tem um pouquinho de intolerância nessa questão da África até hoje. E a África é quintal da nossa casa. A África é quintal da nossa casa até hoje. Depois, então, em Mateus 28, a gente vê os discípulos tendo que ir. Tinham que ir mesmo. Pregar o evangelho a toda criatura, não importasse o tom de pele deles. Depois, um outro ato importante, dizendo o quanto que, a partir da criação, né, lá em Gênesis 2, enfim, a gente vê aqui Deus tentando unificar a linguagem a partir do Espírito Santo. E lá em Atos 2, de 1 a 12, nós vemos a vinda do Pentecostes, né? O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. E todos, e toda lá descreve as etnias, todas as etnias, negros, caucasianos, amarelos, asiáticos, estavam lá em Jerusalém para fazer compras. E aí então cada um ouvia falar da glória de Deus na sua própria linguagem. O Espírito Santo é quem faz unidade. Intolerância implica em falta de Espírito Santo. E aí então a gente vai caminhando para o final da nossa reflexão e significa que a igreja acolhe pessoas de todas as etnias, todas as classes sociais, todos os partidos políticos, de todos os times de futebol, de basquete, para viver em paz, com o Espírito Santo consolando a todos. O Espírito Santo não escolhe o coração que ele vai morar, nem o tom da pele, se aquela pele dorme numa cama confortável de plumas de paetê ou se dorme no chão. O Espírito Santo quer morar no coração das pessoas, iluminar a mente delas, independente de onde elas forem. E lá em Apocalipse 21, irmãos, aparece uma coisa incrível. 21:3. Agora, a morada de Deus, no Gênesis, ele no Éden, ele não morou com o homem, tá? Ele vinha visitar o homem todo dia. Todo final de tarde ele vinha bater um papo lá com o homem. Mas aqui em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, capítulo 21, verso 3, agora a morada de Deus está entre os seres humanos, e estes serão seu povo. Depois do trono branco, quando todas as coisas estiverem consumadas, as novas Jerusalém, diante de nós, Deus virá morar conosco. E Deus nos tornará seu povo, sua descendência, assim como os 3 filhos de Noé se tornaram o povo de Noé, e aí somos oriundos deles também. Deus vai congregar todos os homens como o povo dele. Eu só espero que você esteja lá, que a sua intolerância ou a minha intolerância sobre qualquer coisa se anule agora. Nós vamos tomar ceia. Peça perdão, modifique seu coração. Não permita que essa cultura, essa produção humana que te faz odiar pessoas, desgostar de pessoas ou discriminar-se de pessoas, ter raiva, rancor, ira, seja por que for, acabe agora. Não sustenta no teu coração esse tipo de sentimento porque eles não vêm de Deus. Fazem mal. E a intolerância é um pecado que tem que ser extinto. O racismo é o fruto de uma intolerância que tem que ser extinta. As discriminações de todas as formas têm que ser extintas. Não importa que o outro é diferente, que o outro não é igual a mim, que ele não ama o mesmo Deus que eu amo, que ele não segue as mesmas doutrinas que eu sigo. Não é por isso que eu tenho que odiá-lo ou dizer que ele não vai ser filho de Deus ou que ele não vai caminhar com Deus. Eu não sou juiz para julgar. Eu não sou juiz para julgar. Eu sou homem de Deus para abençoar e não para discriminar. Racismo não vem de Deus. O George Floyd disse, não consigo respirar. Quantas pessoas estão perdendo o fôlego agora por angústia, depressão, humilhação, até mesmo porque estão sendo assassinadas
pela intolerância, porque eu julgo que eu estou certo e tento até pegar coisas de Deus e dizer, ó, Deus pensa como eu penso, Deus pensa como eu penso. Pega a Bíblia e a partir de uma interpretação equivocada provoca um dano incalculável. Corrija seu coração como eu estou tentando corrigir o meu. Perdoa-nos, Deus. O Senhor nos dê graça em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho,
Pai, nós estamos com esses elementos, o pão e o vinho, o pão e a água, enfim, é simbólico. Nós vamos tomar desse corpo, Pai, para nos tornar aquela unidade como o Senhor nos propôs. Que esse pão, que esse cálice possa simbolizar o Teu corpo que foi dado por nós por amor. Pai amados, para todas as etnias, para todas as classes sociais, para todos os partidos políticos, para todos os comportamentos socioculturais, o Senhor dividiu seu corpo para toda a humanidade. Que o Senhor nos dê graça de sermos perdoados e podermos comer deste pão e beber desse cálice dignamente. Em nome de Jesus. Vamos comer o pão, vamos beber o cálice, sem intolerância, sem racismo, com graça e misericórdia. Obrigado, Deus, porque tomamos o pão e bebemos o cálice. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Boa semana.